Amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando o Pensador de número 41 da série Apresentando Pensadores. Hoje é a vez do filósofo grego Platão, que viveu de 427 a 347 a.C., e suas ideias serão apresentadas a partir de seu diálogo A República. O diálogo A República, ele se inicia com a questão: o que é a justiça? E aí, no diálogo vai ser entendido que a justiça ela é um atributo não apenas do indivíduo, mas também de toda a cidade, de modo que se a gente quer investigar a justiça, a gente vai encontrar ela de maneira mais visível numa cidade. Desse modo, se queremos examinar a natureza da justiça, é preciso considerá-la no contexto da cidade para depois buscá-la no indivíduo. E aí, o diálogo vai dizer assim que o que causa o nascimento a uma cidade é a impossibilidade de que cada indivíduo tenha de se bastar a si mesmo. E a necessidade que cada indivíduo sente de uma porção de coisas. Porque assim, eu sozinho não consigo ter acesso a algumas coisas que são necessárias para a minha vida. E entre essas coisas estão a alimentação, a moradia, o vestuário. Essas coisas são acessadas, são mais acessíveis na medida em que eu vivo numa cidade e não sozinho. A cidade ela necessita de pessoas que se dediquem a defendê-la. Essas pessoas que se dedicam à defesa da cidade, o diálogo vai chamar de guardiões. Para que uma pessoa seja um bom guardião, ela precisa ser ágil e forte, precisa ter um temperamento irascível contra os inimigos, mas manso com os amigos, e ter também uma natureza filosófica. A natureza filosófica consiste na avidez para aprender. Então, se a pessoa quer ser um guardião, ela precisa ser ágil, ela precisa ser forte, corajosa, precisa ter um temperamento de raiva, de ira contra quem é inimigo, para defender a cidade contra esses inimigos, mas em se tratando dos companheiros, dos amigos, é necessário que essa pessoa seja mansa. Também é necessário e é importantíssimo que essa pessoa seja um filósofo, tenha uma natureza filosófica, porque é importante que ela tenha avidez para aprender. Os guardiões e guardiãs, eles devem fazer tudo em comum. Então, na cidade, não vai existir só guardiões, também existem guardiãs, porque para o Platão, os homens e as mulheres são iguais em se tratando de emprego, de trabalho, de ofício. Para Platão não existe um trabalho que seja só para homem ou um trabalho que seja só para mulher. Né? Para Platão existe uma igualdade, tanto homens como mulheres podem exercer qualquer função dentro da cidade. Não existe isso, só homem pode ser guardião. Não, guardiões podem ser tanto homens quanto mulheres. Só que os guardiões e as guardiãs, eles devem ter tudo em comum. Todas as mulheres dos guerreiros, dos guardiões, devem pertencer a todos. Então ninguém pode ter uma coisa que seja particularmente sua. Não pode ter uma propriedade privada, uma propriedade que pertença somente a si. Pelo contrário, todos devem ter tudo em comum. Os filhos devem ser comuns. Todos devem ter um domicílio comum, devem tomar suas refeições em comum e não possuir nada que seja particularmente seu. Quanto ao governo da cidade, ele deve pertencer aos filósofos. Esses filósofos são escolhidos entre os guardiões, porque, como eu disse, os guardiões são aqueles que se dedicam à defesa da cidade e é necessário que eles tenham uma natureza filosófica. E entre esses guardiões, é preciso escolher um para governar a cidade. E aí, o governo da cidade vai pertencer aos filósofos que são escolhidos dentre os guardiões. Não um só, né? Mas precisa escolher alguns, pelo menos um certo número de filósofos, entre os guardiões que vão assumir o governo da cidade, que além de defender a cidade, vão governá-la. Deve haver uma união entre o poder político e a filosofia. Então aqui se trata de uma sofocracia, um governo de filósofos. Os verdadeiros filósofos, para Platão e no diálogo, são aqueles que se comprazem na contemplação da verdade. Então, ser filósofo é contemplar a verdade, é buscar a verdade. E quando se busca a verdade, se volta para as ideias em si e a ideia de bem, superando as ilusões da sombra. É aqui que entra no diálogo aquele famoso mito da caverna. Né? As pessoas comuns, as pessoas de pensamento comum, elas tomam o mundo sensível como se fosse a realidade. Mas esse mundo sensível, na verdade, é só uma sombra do mundo das realidades mais últimas, né? É só uma sombra das ideias. Não necessariamente não que haja dois mundos, né? Platão ele não disse isso, que há um mundo sensível e um mundo das ideias. O que ele diz é que existe as coisas sensíveis e nesse mundo mesmo há as ideias, que são um modelo para essas coisas sensíveis. Só que
as coisas sensíveis, elas são só sombras das ideias. Então é igual se estivesse numa caverna e a pessoa consegue olhar para a parede da caverna e ver as sombras do que existe no mundo lá fora. Essas sombras não são a realidade, mas para quem sempre esteve na caverna, eles vão tomar essas sombras como se fossem a realidade. Então, para Platão, as pessoas comuns elas tomam as sombras como se fossem a realidade, mas o filósofo é aquele que sai da caverna e consegue ver o mundo lá fora, consegue ver as coisas em si como elas realmente são, e não apenas suas sombras. Então, essas ideias, essas coisas em si, que não são meras sombras, são as ideias. E existe uma ideia superior que é a ideia do bem, que é como o sol que ilumina todas as ideias e que torna-as visível. A ideia do bem constitui, portanto, mais alto conhecimento, aquela de que a justiça e as outras virtudes tiram a sua utilidade e as suas vantagens. A ideia do bem é como um sol que ilumina e torna visível a essência de todas as coisas. O filósofo, portanto, é aquele que se compraz em conhecer a essência das coisas. É assim que finalizo o diálogo de Platão. Em ordem alfabética, o próximo pensador a ser apresentado será o René Descartes. Eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho a fim de receber novas notificações, deixe um comentário e compartilhe o vídeo com quem possa se interessar por ele.